Estádio do Flamengo, o caldeirão do século XXI. É com imenso orgulho que apresento um projeto voltado para o ápice esportivo rubro-negro, concebido a partir de uma fusão ambiciosa das melhores práticas arquitetônicas do futebol mundial e moldado pelas diretrizes passionais de sua torcida. Este estádio não é apenas uma estrutura esportiva, mas um organismo vivo, projetado para amplificar a paixão e intimidar qualquer adversário. Conceito geral, o eco da nação. O princípio norteador deste projeto é a acústica como arma. A ideia não é apenas ter um estádio barulhento, mas sim direcionar essa energia sonora, transformando a paixão de mais de 40 milhões de torcedores em um 12º jogador real e palpável no campo. A combinação das suas sugestões cria uma sinergia perfeita para este objetivo. 1. A cobertura, o amplificador acústico. A assinatura visual do estádio será sua magnífica cobertura, composta por 4 grandes conchas de aço e membranas, inspiradas no Rams Park de Istambul. Mais do que proteger os torcedores do sol e da chuva, a geometria interna dessas conchas foi meticulosamente desenhada para atuar como um gigantesco refletor parabólico. Cada grito da nação será capturado, focalizado e projetado de volta para o campo, criando um efeito sonoro ensurdecedor e intimidador, transformando o estádio em um caldeirão literal. À noite, a cobertura pulsará em vermelho e preto, através de uma avançada iluminação LED, transformando a arena em um espetáculo de luz. A inspiração no Rams Park, antigo Turk Telecom Arena, em Istambul, é tecnicamente brilhante para o que se propõe. Análise da estrutura. A cobertura do estádio turco é composta por 4 grandes conchas, ou treliças principais, que se encontram no centro, deixando uma abertura retangular sobre o gramado. A genialidade aqui está na geometria. A face interna de cada uma dessas conchas possui uma curvatura côncava. Em termos de física acústica, essa forma funciona como um refletor parabólico. A aplicação no Projeto Flamengo, o focalização sonora. As ondas sonoras geradas pelas arquibancadas sobem, atingem a superfície interna da cobertura e, em vez de se dissiparem, são refletidas para baixo, em direção ao campo de jogo. O resultado é uma amplificação brutal do som no nível do gramado, criando um ambiente de pressão e intimidação para o adversário, que poucos estádios no mundo conseguem replicar. O materiais e tecnologia. Para otimizar esse efeito, utilizaríamos materiais com alto coeficiente de reflexão sonora na face interna da cobertura. A estrutura principal seria em aço, para vencer os grandes vãos, mas o revestimento poderia ser uma membrana tensionada de PTFE, politetrafluoretileno, ou ETFI, etileno tetrafluoretileno, como no Allianz Arena. Esses materiais são leves, duráveis e podem ser projetados com propriedades acústicas específicas, com identidade visual. Externamente, essas 4 grandes conchas seriam revestidas em painéis de alumínio, composto nas cores do clube, vermelho e preto, com iluminação de LED integrada, permitindo que toda a cobertura pulse e mude de cor, transformando o estádio em um marco na paisagem noturna do Rio de Janeiro. Concepção artística da cobertura em 4 conchas, projetada para focalizar o som no campo. 2. As arquibancadas, a muralha e o envolvimento. Aqui criamos uma simetria funcional e emocional, combinando a força bruta de uma muralha de torcedores com a sofisticação e proximidade de uma arena moderna. Atrás do gol, a muralha rubro-negra, inspiração, a muralha amarela, Südtribüne, do Signal Iduna Park, é a maior referência mundial de um setor popular vibrante. Aplicação no Projeto Flamengo, um único nível, single tier. Criaríamos um setor norte ou sul, a depender da orientação solar do terreno, como um único e massivo plano inclinado.
sem camarotes, sem anéis intermediários, apenas uma parede ininterrupta de torcedores. O inclinação máxima. O ângulo de inclinação, o rack, seria o máximo permitido pelas normas de segurança e conforto, provavelmente em torno de 34, 36 graus. Isso cria uma parede visualmente imponente e projeta o som para frente, como uma onda. O Safe Standing, essencial para replicar a experiência alemã. Utilizaríamos a tecnologia de Safe Standing ou Rail Seats. São assentos retráteis, com uma barreira de segurança na frente de cada fileira. Para jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, os assentos ficam travados na posição vertical, permitindo que todos fiquem de pé, em segurança. Para competições da CONMEBOL ou FIFA, que exigem assentos para todos, eles podem ser destravados. Isso garante a atmosfera sem sacrificar a conformidade com os regulamentos. O capacidade. Este setor teria capacidade para aproximadamente 20 mil a 25 mil pessoas, tornando-se o coração pulsante do estádio. O 2.1, demais setores. O envelopamento Bernabéu. Inspiração. A recente reforma do Santiago Bernabéu, que verticalizou drasticamente as arquibancadas, aproximando todos os torcedores do campo. Aplicação no Projeto Flamengo. E o arquitetura vertical. Os outros 3 lados do estádio, leste, oeste e sul, seriam compostos por 3 anéis, tiers, sobrepostos com uma inclinação muito acentuada. O objetivo é empilhar os torcedores em vez de espalhá-los. Essa verticalidade garante que mesmo o torcedor no assento mais alto se sinta incrivelmente próximo da ação, potencializando a pressão e a visibilidade perfeita de cada ponto do campo. O proximidade e pressão. Esta verticalidade garante que até o torcedor no último assento do anel superior se sinta perto da ação. Isso também ajuda a conter o som, evitando que ele escape pelas laterais e direcionando-o para cima, onde a cobertura fará seu trabalho. O visibilidade perfeita, See Value, o cálculo das linhas de visão, o famoso See Value, seria meticulosamente planejado para garantir que cada assento tenha uma visão desobstruída do campo, um padrão de excelência das arenas modernas. O estrutura premium. O setor oeste, o principal, concentraria os camarotes, as áreas de hospitalidade e os lounges, inseridos entre os anéis de arquibancada, garantindo a viabilidade financeira do projeto, sem comprometer a pressão da torcida. 3. Campo de jogo, o palco da batalha. O gramado, com dimensões ampliadas em largura e comprimento, será um verdadeiro tapete verde, que se estende até as primeiras fileiras de assentos. A distância entre o campo e a torcida será drasticamente reduzida em relação ao Maracanã, para míseros 6 ou 8 metros nos 4 cantos, mergulhando os torcedores diretamente na intensidade do jogo. 4. Operação inteligente e sustentável, circulação modular. Inspirada no Estádio da Luz, o Estádio do Flamengo contará com um amplo anel de distribuição principal, semiaberto e ventilado naturalmente, que concentrará serviços e pontos de alimentação. O acesso aos anéis superiores será feito através de núcleos de circulação vertical estrategicamente posicionados. Flexibilidade operacional. Em dias de menor público, capacidade total de 72 mil, os núcleos de acesso aos anéis superiores podem ser fechados, concentrando o público no anel inferior e na muralha rubro-negra. Concluindo, integração e sinergia do projeto. O brilhantismo desta fusão de conceitos está na forma como as partes trabalham juntas. A cobertura em conchas atua como o teto de uma sala de concertos, capturando o som que sobe e refletindo-o com força total sobre os protagonistas do espetáculo, os jogadores. A muralha rubro-negra atua como o grande gerador de som, uma fonte sonora massiva
e unificada. Os setores verticais, estilo Bernabéu, funcionam como paredes de um cânion, contendo essa energia sonora e impedindo sua dissipação. Este seria mais do que um estádio, seria uma obra de engenharia acústica projetada para a paixão. Uma arena que respeita sua inspiração em Dortmund e Madrid, mas que nasce com uma alma inconfundivelmente carioca e rubro-negra. Seria, de fato, a maior e mais intimidadora casa que a nação jamais sonhou. Saudações rubro-negras.